Existe um tipo de pessoa que entra numa sala e todos notam, mas ela não fez nada, não gritou, não performou, não contou piada, apenas existiu. E você sentiu algo. Respeito involuntário, curiosidade inexplicável, vontade de ser notado por ela. Enquanto a maioria precisa provar valor o tempo inteiro, essa pessoa não prova nada. E por isso mesmo tem poder absoluto. Você já percebeu isso? As pessoas mais magnéticas falam menos, explicam menos, se justificam nunca. E quanto menos elas dão, mais você quer. Isso não é mágica. É psicologia antiga. Os estoicos dominavam isso há 2000 anos. Marco Aurélio governava milhões, mas suas palavras eram contadas. Sêneca mudava destinos com silêncio estratégico. Epicteto comandava salas inteiras sem levantar a voz, porque todos sabiam. Quem controla o silêncio controla a atenção. E você pode ter isso. Esse magnetismo que não depende de aparência. Esse respeito que não precisa ser exigido. Essa presença que faz as pessoas se inclinarem quando você finalmente abre a boca. Existem 9 traços específicos que transformam silêncio comum em arma psicológica. E quando você domina esses traços, você para de perseguir a aprovação, porque a aprovação começa a perseguir você. Se você quer esse tipo de presença magnética, deixe seu like agora como compromisso com sua própria transformação, porque o primeiro traço é o mais raro de todos, e quase ninguém tem coragem de praticá-lo conscientemente. Você toma a decisão. Impopular, controversa. Todos os olhos se viram para você. Por que você fez isso? Você não acha que deveria ter consultado? Qual foi o motivo? A pressão sobe, o ar fica pesado. A expectativa é clara. Você deve se explicar, dar razões, justificar cada escolha, provar que não é louco. E o impulso primitivo grita dentro de você. Fala alguma coisa, defende-se, mostra que você tem motivos. Mas você respira fundo, olha nos olhos e diz apenas: essa foi minha decisão. E se cala. A maioria não aguenta 5 segundos de pressão social sem desmoronar em justificativas. Eles cometem um erro ou fazem uma escolha diferente e imediatamente começam a explicar. É que eu pensei nisso por causa daquilo. Sabe como é? A situação estava assim, então eu tive que... Desculpa, mas eu achei que seria melhor porque... Eles enchem o ar com palavras. Quanto mais pressionados, mais falam. E quanto mais falam, menos autoridade têm. Porque justificativa excessiva comunica insegurança profunda. Quando você precisa convencer os outros da sua decisão, você subconscientemente admite que não está convencido dela você mesmo. E todos percebem isso. Não conscientemente, mas instintivamente. Você aprendeu que silêncio após decisão é poder puro. Quando alguém questiona sua escolha e você não se justifica, algo fascinante acontece. A pessoa fica desconcertada, porque toda a dinâmica social dela dependia de você se defender. Ela esperava você entrar no jogo de argumentação, mas você não entrou. Você apenas afirmou: essa foi minha decisão. Ponto final. E agora quem fica desconfortável não é você. É quem perguntou. Porque você sinalizou algo radical, que não busca validação externa, que sua convicção interna é suficiente. E isso é tão raro no mundo moderno que gera magnetismo imediato. Aqui está seu protocolo da não justificativa. Quando tomar uma decisão, antes de anunciá-la, pergunte-se: eu estou convencido disso? Se sim, não precisa de argumento externo. Sua certeza interna basta. Ao comunicar a decisão, use frases declarativas curtas. Decidi fazer assim. Essa é minha posição. Nada de eu acho que, talvez, provavelmente. Quando questionado, resista ao impulso de se explicar. Conte mentalmente até 3 antes de responder. Se a pergunta for genuína, buscando entendimento, você pode compartilhar contexto. Diga: posso explicar o contexto se você tiver interesse real. Isso diferencia curiosidade de desafio. Mas se a pergunta for desafio disfarçado, use uma das 3 respostas de poder. Entendo sua perspectiva.
Minha decisão permanece. Não vou entrar em detalhes agora. Ou simplesmente, essa foi minha escolha. E silêncio total. Mantenha contato visual tranquilo. Não desvie os olhos. Não cruze os braços defensivamente. Apenas esteja presente e imóvel. Seu corpo comunica que você não está em conflito interno. A sensação que surge é de soberania pessoal absoluta. Você percebe que não deve satisfações sobre cada escolha da sua vida. Que adultos maduros tomam decisões e arcam com consequências sem precisar de aprovação coletiva. E as pessoas ao redor começam a te tratar diferente, com mais respeito, com mais cautela, porque você se tornou raro, alguém que não dobra sob pressão social, alguém cuja convicção interna é tão sólida que dispensa a validação externa. Os estoicos praticavam isso diariamente. Marco Aurélio tomava decisões impopulares que salvaram o império e não perdia tempo justificando cada uma, porque entendia que liderança verdadeira não é agradar, é decidir. Mas para sustentar esse silêncio, ele precisa dominar o que seus olhos dizem. Você está na reunião. Alguém propõe uma ideia questionável. Todos os rostos reagem instantaneamente. Franzem as testas, reviram os olhos, sorriem nervosos. Cada músculo facial comunica a aprovação ou reprovação. Menos você. Você apenas olha, olhos fixos no interlocutor. Rosto neutro, sem julgamento visível, sem aprovação óbvia. Apenas presença observadora. E a pessoa que estava falando começa a gaguejar. Então, vocês acham que, bem, talvez não seja boa ideia? Ela perdeu o rumo. Porque não conseguiu ler você. A maioria usa o rosto como outdoor de emoções. Eles não conseguem esconder nada. Quando gostam de algo, sorriem imediatamente. Quando discordam, franzem o senho. Quando ficam nervosos, mordem o lábio. Cada pensamento vaza pelo rosto em tempo real. E isso os torna previsíveis, manipuláveis. Porque quem te lê te controla. A pessoa observa sua microexpressão de desaprovação e muda o discurso na hora. Você nem percebeu que está sendo lido constantemente. Sua face virou livro aberto que qualquer um pode interpretar. E livros abertos não têm mistério. Não geram curiosidade. Não comandam respeito. Você treinou a face de paisagem. Não é máscara fria. Não é robotização emocional. É controle consciente sobre o que você comunica não verbalmente. Quando alguém fala, você mantém contato visual constante, mas seu rosto permanece relaxado, neutro, interessado sem estar ansioso, presente sem estar julgando. A pessoa fala e tenta ler sua reação. Nada. Fala mais. Ainda nada. E a inquietação dela cresce. Será que ele concordou? Será que ele odiou? O que ele está pensando? Essa incerteza é poder puro. Aqui está seu protocolo do olhar impenetrável. Pratique diante do espelho. Relaxe completamente todos os músculos faciais. Solte a mandíbula. Descanse a testa. Deixe os olhos suaves, mas presentes. Essa é sua expressão neutra base. Durante conversas, mantenha contato visual 70% do tempo. Não fixo demais que intimida. Não fugidio que demonstra insegurança. Equilibrado. Quando ouvir algo que te irrita, não franza o senho imediatamente. Conte mentalmente até 3 antes de qualquer reação facial. Isso quebra o padrão automático. Quando ouvir algo que te agrada, não sorria instantaneamente. Apenas observe. Se quiser validar, faça um aceno leve com a cabeça, mas sem entregar emoção completa. Use o que os negociadores chamam de rosto de pôquer emocional. Não significa frieza. Significa controle. Você escolhe quando revelar, não reage automaticamente. Quando alguém perguntar o que você achou, pause 2 segundos antes de responder. Isso amplifica a sensação de mistério. Sua resposta terá mais peso porque foi precedida por silêncio pensativo. A sensação que surge é de poder invisível sobre a dinâmica social. Você percebe que as pessoas começam a se importar mais com sua opinião, porque ela não é dada facilmente. Quando você finalmente valida algo, as pessoas sentem que realmente conquistaram.
Quando você desaprova, o impacto é maior porque não estava telegrafado no rosto. A neurociência explica: humanos são máquinas de leitura facial. 90% da comunicação é não verbal. Quando você controla o não verbal, controla a narrativa. Os estoicos praticavam isso. Sêneca escrevia sobre manter compostura facial mesmo sob pressão extrema, porque sabiam que quem domina a própria expressão domina a percepção alheia. Enquanto os outros tentam ser livros, abertos, eles se tornam um cofre trancado. Você está no café, alguém se aproxima. E aí, como foi seu fim de semana? A pergunta é casual, social, e a maioria desata a falar. Ah, foi ótimo. Sabe, eu acordei tarde no sábado, fui na academia, depois encontrei fulano. E a gente foi naquele restaurante novo, você conhece? Aí no domingo eu fiquei em casa assistindo aquela série. Sabe qual? E você nem imagina o que aconteceu depois. 10 minutos de informação não solicitada. Cada detalhe da vida. Pessoal despejado como se fosse conversa terapêutica. Você apenas responde: foi tranquilo. Pausa. Sorriso leve. E o seu? 3 palavras. E devolve a bola. A maioria trata cada conversa como confessionário público. Eles não conseguem segurar informação. Perguntam sobre o fim de semana. Eles contam a biografia completa. Perguntam sobre o trabalho. Explicam cada projeto em detalhes íntimos. Perguntam sobre relacionamento. Revelam todas as brigas e reconciliações. É como se houvesse uma necessidade compulsiva de ser compreendido completamente por estranhos. E quanto mais revelam, menos interessantes se tornam. Porque não há nada para descobrir. Tudo já foi exposto. Cada canto da vida já foi iluminado. Zero mistério. Zero curiosidade. E sem curiosidade não há magnetismo. Você descobriu que informação é moeda. E moeda não deve ser desperdiçada. Quando alguém pergunta algo pessoal, você avalia internamente. Essa pessoa realmente precisa saber disso? Ou é apenas conversa? Superficial? Na maioria dos casos é superficial. Então você responde o mínimo necessário para ser educado. Foi bom. Está indo bem. Nada demais. E sempre, sempre devolve a pergunta. Isso faz 2 coisas poderosas. Primeiro, tira o foco de você. Segundo, as pessoas adoram falar sobre si mesmas. Então elas aceitam a bola de volta e começam a se revelar. Enquanto você permanece enigma, aqui está seu protocolo da economia de informação. Quando alguém fizer pergunta pessoal casual, responda, com 5 palavras ou menos. Foi tranquilo. Está tudo certo. Nada de especial. Mantenha tom amigável, mas breve. Sempre devolva a pergunta imediatamente. E você, como foi? Isso fecha seu turno e abre o deles. Se insistirem querendo mais detalhes, use a técnica do redirecionamento elegante. Não tem muito a contar, mas me conta mais sobre aquilo que você mencionou. Guarde histórias pessoais para pessoas que realmente importam, não para conhecidos casuais. Quando compartilhar algo pessoal for necessário, conte apenas o essencial. Elimine detalhes desnecessários. Deixe lacunas propositais que a imaginação do outro vai preencher. Pratique pausas antes de responder. 2 segundos de silêncio antes da resposta breve amplificam o mistério. A sensação que surge é de controle absoluto sobre sua narrativa pessoal. Você percebe que as pessoas começam a fazer mais perguntas, ficam mais curiosas, querem saber mais porque você não entrega tudo de bandeja. A psicologia explica. O cérebro humano odeia lacunas de informação. Quando você não revela tudo, a mente do outro automaticamente tenta preencher os espaços vazios. E o que eles imaginam sobre você é sempre mais interessante que a realidade mundana. Você se torna maior na percepção deles do que realmente é. Os estoicos praticavam isso naturalmente. Eles não se justificavam, não explicavam cada ação, não revelavam cada pensamento. Mantinham dignidade através do silêncio seletivo, porque entendiam que familiaridade excessiva gera desprezo. Ele entende que a familiaridade gera desprezo, mas o mistério gera interesse. Se você prefere ser um mistério do que um livro aberto, comente.
Eu guardo meu valor. Alguém te ofende publicamente. A sala inteira para. Todos os olhos se viram, esperando. Eles sabem o script. Você vai explodir, vai rebater, vai provar que não é fraco. O ar fica tenso com a expectativa da explosão. Mas você respira fundo, olha para o agressor e sorri levemente. Interessante perspectiva. Pausa. E volta para o que estava fazendo. A sala fica desconcertada, porque você quebrou o padrão que todos esperavam. E nesse momento, você se tornou imprevisível. A maioria é refém de padrões comportamentais óbvios. Quando provocados, ficam bravos. Quando elogiados, sorriem efusivamente. Quando pressionados, correm. Eles são máquinas previsíveis. Botão vermelho gera reação vermelha, sempre. E por serem previsíveis, são controláveis. Porque quem te prevê, te manipula. Basta apertar os botões certos na ordem certa e você dança conforme a música alheia. A raiva vira gatilho automático. O medo vira ferramenta de controle. E você se torna marionete emocional sem perceber. Você descobriu que poder verdadeiro vem da imprevisibilidade controlada. Não é caos, não é loucura. É quebra consciente de expectativa. Quando todos esperam que você corra, você caminha devagar. Quando esperam que grite, você sussurra. Quando esperam que desista, você persiste em silêncio. Mas a chave é, essa imprevisibilidade nasce da calma, não da impulsividade. Você não está reagindo ao contrário por rebeldia, está escolhendo conscientemente a resposta que ninguém espera. Aqui está seu protocolo da imprevisibilidade calma. Identifique seu padrão de reação automática. O que você sempre faz quando provocado, quando pressionado, quando criticado? Escreva isso. Agora pratique fazer exatamente o oposto. Se normalmente você se defende verbalmente, experimente ficar em silêncio total. Se normalmente você acelera sob pressão, experimente desacelerar deliberadamente. Quando alguém te provocar esperando explosão, respire 3 vezes antes de reagir. Esse gap quebra automatismo. Então escolha a resposta inesperada, mas controlada. Você pode estar certo. Vou pensar sobre isso. Não vou entrar nessa agora. Use o contraste de velocidade. Se todos estão correndo, você anda. Se todos estão gritando, você sussurra. Seu ritmo diferente força a atenção. Pratique o sorriso zen. Quando atacado, em vez de cara de raiva, sorria levemente. Não sorriso de zombaria. Sorriso de quem sabe algo que os outros não sabem. Isso desestabiliza completamente o agressor. Alterne entre períodos de visibilidade alta e invisibilidade total. Uma semana você participa ativamente. Próxima semana você fica em silêncio observador. Essa flutuação mantém todos alerta. A sensação que surge é de liberdade absoluta. Você percebe que não precisa mais seguir scripts sociais automáticos. Pode escolher resposta consciente em cada situação. E as pessoas começam a te tratar com cautela respeitosa, porque não conseguem te ler. Não sabem qual versão de você vão encontrar. Isso te torna perigoso no melhor sentido. Alguém que não pode ser manipulado por botões emocionais óbvios. A neurociência explica. O cérebro humano é máquina de previsão. Ele cria modelos mentais das pessoas. Quando você quebra esses modelos consistentemente, força a atenção máxima. O cérebro não pode te ignorar porque não consegue te categorizar. Os estoicos praticavam isso. Marco Aurélio permanecia calmo quando esperavam raiva. Age com força quando esperavam hesitação. Sua imprevisibilidade controlada o tornava líder impossível de manipular. Essa quebra de padrão força o mundo a prestar atenção nele. Você está na conversa. A pessoa fala, e fala, e fala. Mas você não está esperando sua vez de falar. Você está caçando. Seus olhos fixos, a cabeça levemente inclinada. Cada palavra que ela diz, você absorve. Não apenas o que ela diz, mas como diz. A pausa antes de certas frases. O tom que muda quando toca em assuntos específicos. O corpo que se fecha quando menciona determinada pessoa. Você não está apenas ouvindo.
Você está coletando dados. E a pessoa sente isso. Ela se sente completamente vista, mas também levemente exposta. A maioria finge que escuta. Eles olham para você enquanto fala, mas mentalmente estão formulando a próxima resposta, esperando o momento de interromper, de contar sua própria história, de provar que são interessantes também. Então a conversa vira competição. Quem fala mais? Quem tem história melhor? Quem impressiona mais? E no final, ninguém realmente ouviu ninguém. Apenas dois monólogos se revezando. Zero conexão. Zero informação real coletada. E ambos saem achando que conversaram, mas na verdade, apenas esperaram sua vez de performar. Você aprendeu que silêncio ativo é arma letal. Quando alguém fala com você, você dá atenção total. Não 90%, 100%. Celular longe, olhos fixos, corpo levemente inclinado, para frente. E você faz algo que desestabiliza completamente. Você não interrompe. Nunca. Deixa a pessoa terminar completamente o pensamento. Mesmo que haja pausa, você aguenta o silêncio. E na maioria das vezes, após a pausa, vem a informação real, a que ela não planejava compartilhar, mas seu silêncio convidativo fez ela continuar. Aqui está seu protocolo da escuta predatória. Quando alguém começar a falar, elimine todas as distrações. Guarde o celular. Vire o corpo completamente para ti. Pessoa. Isso comunica. Você tem minha atenção total agora. Mantenha contato visual constante, mas não fixo. 80% do tempo olhando nos olhos, 20% observando linguagem corporal. Use o aceno mínimo de cabeça, um movimento pequeno que diz: estou acompanhando sem interromper o fluxo. Não complete frases da pessoa, mesmo que você saiba onde ela vai chegar. Deixe ela chegar sozinha. Quando ela fizer pausa, conte 3 segundos antes de responder. Muitas vezes, ela vai continuar e revelar mais. Faça perguntas de aprofundamento, não perguntas que mudam de assunto. Como isso te fez sentir? O que você fez depois? Por que você acha que isso aconteceu? Essas perguntas mantêm foco na história dela. Observe o que ela evita falar. As pausas longas, as mudanças de assunto bruscas. Essas lacunas são ouro. Guarde mentalmente. A sensação que surge é de poder informacional absoluto. Você percebe que, em 20 minutos de escuta ativa, você sabe mais sobre a pessoa do que amigos dela de anos sabem, porque você realmente ouviu. E as pessoas raramente são ouvidas de verdade. Então, quando encontram alguém que escuta sem julgamento, sem interrupção, sem competição, elas abrem completamente, revelam medos, desejos, fraquezas, e você absorve tudo, não para manipular maliciosamente, mas porque informação é poder. Conhecimento sobre motivações humanas é vantagem estratégica. A neurociência explica: quando alguém nos escuta atentamente, o cérebro libera a oxitocina, hormônio da conexão e confiança. A pessoa literalmente se sente segura ao redor de quem escuta. Os estoicos praticavam isso. Ouvir mais, falar menos, não por timidez, mas por estratégia. Quanto mais você escuta, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais poder você acumula silenciosamente. Ele sai com todas as informações, o outro sai apenas com a sensação de ter falado demais. O celular vibra. Mensagem. Você olha, lê e guarda o aparelho, sem responder. Não porque está ocupado demais, mas porque você escolhe quando responder. 2 horas depois, quando você decide, aí sim você responde. 3 palavras. Direto ao ponto. Enquanto isso, a pessoa que te mandou mensagem checou o celular 17 vezes, viu que você visualizou e ficou na expectativa. Você inverteu a dinâmica. Agora é ela quem espera por você. A maioria é escrava da notificação. O celular vibra. Eles param o que estão fazendo imediatamente. Não importa se estão trabalhando, comendo, conversando com alguém. A notificação tem prioridade absoluta. Respondem em segundos. Oi? Sim. Vou ver. Como cachorros treinados respondendo ao sino.
E ao fazer isso, comunicam subconscientemente: meu tempo não vale nada. Estou sempre disponível. Você tem acesso irrestrito a mim. E as pessoas tratam você exatamente com esse nível de respeito. 0. Porque você se tornou commodity. Abundante, previsível, sem valor percebido. Você aprendeu que tempo é a moeda mais valiosa que existe. E quem controla quanto tempo leva para responder controla a percepção de valor. Quando alguém te manda mensagem, você não responde no reflexo. Você espera, propositalmente, não dias. Não está jogando joguinhos infantis, mas horas, tempo suficiente para comunicar. Eu tenho coisas importantes acontecendo na minha vida. Você não é a única prioridade. E quando finalmente responde, é direto, sem enrolação, sem explicações sobre por que demorou. Apenas a resposta ao que foi perguntado. Aqui está seu protocolo do controle de ritmo. Desative todas as notificações de mensagens. Você escolhe quando checar. Não o aplicativo escolhe por você. Estabeleça janelas de resposta. Você checa mensagens 3 vezes ao dia. Manhã, tarde, noite. Fora disso, o celular não existe. Quando receber mensagem não urgente, espere no mínimo 2 horas antes de responder. Isso quebra o padrão de disponibilidade instantânea. Se a pessoa reclamar da demora, não se justifique. Diga apenas: estava ocupado. Ponto final. Nunca termine mensagem com pergunta ansiosa do tipo: e você? Ou tudo bem? Isso transfere poder de volta. Termine com afirmação. Quando alguém te ligar e você não puder atender, não ligue de volta imediatamente. Espere pelo menos 1 hora. Se for realmente urgente, vão ligar de novo. Use o modo avião estrategicamente. Blocos de 3 horas sem acesso a mensagens. Isso cria escassez da sua atenção. E escassez gera valor. A sensação que surge é de soberania temporal absoluta. Você percebe que não precisa estar disponível 24 horas. Que as pessoas respeitam mais quem controla o próprio tempo. E, ironicamente, quando você se torna menos disponível, as pessoas valorizam mais cada interação. A psicologia comportamental explica: disponibilidade excessiva diminui valor percebido. Escassez aumenta. Quando você responde instantaneamente sempre, sua atenção perde peso. Quando você a dá seletivamente, cada resposta sua se torna evento. Os estoicos entendiam isso profundamente. Sêneca escrevia sobre gerenciar o próprio tempo como recurso mais precioso. Não deixar que urgências alheias ditassem seu ritmo. Marco Aurélio governava milhões, mas mantinha controle sobre seu próprio tempo, porque sabia que quem controla o relógio controla o valor da própria presença. Quem controla o relógio controla o valor da própria presença. Deixe seu like se você também valoriza o seu próprio tempo. Você recebe a notícia. Grande promoção. O projeto que você trabalhou meses finalmente foi aprovado. Vitória enorme. E a primeira reação da maioria seria pegar o celular, postar, compartilhar, gritar para o mundo: olha o que eu consegui. Mas você guarda o celular, respira fundo, sente a vitória internamente, sozinho, sem testemunhas, sem validação externa. A alegria é sua, completa. E não precisa de curtidas para existir. A maioria terceiriza a própria felicidade. Algo bom acontece. Eles correm para contar a 15 pessoas. Postam em 3 redes sociais. Esperam ansiosamente os comentários. Parabéns. Incrível. E só então, depois de colecionar validações externas, eles se permitem sentir que realmente conquistaram algo. Mas e se ninguém curtir? E se ninguém comentar? A vitória ainda vale? A felicidade ainda existe? Para eles, não. Porque a alegria deles depende do reconhecimento alheio. E quando algo ruim acontece, é pior ainda. Crise emocional vira espetáculo público. Stories chorando, posts desabafando, chamando atenção, mendigando consolo de estranhos. Eles não conseguem processar nada sozinhos. Viraram mendigos emocionais. Você se tornou ilha completa. Quando algo extraordinário acontece, você celebra internamente. Senta em silêncio,
Absorve o momento. Saboreia a conquista sem diluí-la em validação externa. E quando a tempestade chega, você não corre para o colo dos outros. Você senta com a dor. Observa ela. Processa ela. Escreve sobre ela no caderno que ninguém vai ler. Chora se precisar, mas sozinho. Não porque é orgulhoso demais para pedir ajuda, mas porque entende que crescimento verdadeiro acontece na solidão, não no palco. Aqui está seu protocolo da autossuficiência emocional. Quando conquistar algo grande, resista à tentação de compartilhar imediatamente. Espere 24 horas. Sente com a vitória primeiro. Pergunte-se: essa conquista tem valor sem aprovação alheia? Se sim, você é livre. Se não, você ainda está preso. Crie ritual privado de celebração. Pode ser escrever sobre a vitória. Pode ser momento de gratidão silenciosa, mas sempre sozinho. Primeiro, quando a crise vier, não poste. Não mande mensagem em massa. Pegue papel e caneta. Escreva tudo o que está sentindo, sem filtro. Isso externaliza a dor sem espetacularizá-la. Se precisar de ajuda real, procure uma ou duas pessoas de confiança máxima. Não 20 seguidores virtuais. Qualidade, não quantidade. Pratique estar bem sozinho. Um dia inteiro sem contato social. Apenas você consigo mesmo. Se isso te apavora, você ainda é dependente emocional. Celebre pequenas vitórias diárias, sem contar ninguém. Hoje eu mantive minha paz. Não precisa de testemunha. Sua consciência sabe. A sensação que surge é de liberdade absoluta. Você percebe que não precisa de ninguém para validar sua existência, que pode ser feliz sozinho, pode sofrer sozinho, pode crescer sozinho. E essa independência emocional é magnética. As pessoas sentem, elas percebem que você não precisa delas. E, ironicamente, isso faz com que queiram estar perto de você, porque seres humanos são atraídos por completude, não por carência. A psicologia explica: dependência emocional repele, autossuficiência atrai. Quando você não precisa de validação, as pessoas querem te dar. Quando você não precisa de consolo, elas querem te consolar. Os estoicos viviam isso. Epicteto ensinava que liberdade verdadeira vem de não depender de nada externo para sua paz interna. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele não pede nada, e por isso, o mundo quer lhe dar tudo. Você está na reunião. Todos falam rápido, atropelando palavras. Tipo assim, sabe, né? Eu acho que a gente poderia, fazer isso, entende? Muletas verbais preenchendo cada pausa. Ansiedade transbordando em velocidade. 10 pessoas falando, ninguém dizendo nada. E então você abre a boca, devagar, tom grave. Eu discordo. Pausa de 3 segundos. Todas as cabeças se viram. Vou explicar por quê. Outra pausa. A sala inteira se inclina para frente. Porque você fala como se cada palavra custasse ouro. A maioria desperdiça palavras como se fossem infinitas. Eles falam em velocidade máxima, tentando preencher cada segundo de silêncio porque silêncio os apavora. Aí, assim, eu fui lá, né, e daí aconteceu aquilo, sabe como é, entende? Gírias de preenchimento, muletas verbais, né, sabe, entende. 5 palavras vazias para cada uma com conteúdo real. E quanto mais rápido falam, menos peso tem. Porque velocidade comunica ansiedade. E ansiedade comunica insegurança. Ninguém segue o ansioso. Todos seguem o calmo. Você descobriu que fala é instrumento de poder quando usada com economia. Você baixou o tom de voz propositalmente. Não grita. Não acelera. Fala no registro grave, como trovão distante. E devagar. Cada palavra separada por micropausa, dando tempo para o cérebro do ouvinte processar. E você eliminou completamente as muletas verbais. 0 0 né, 0 sabe. Cada frase é limpa, direta, completa. E entre frases, você pausa. 2 segundos, 3 segundos, tempo suficiente para criar tensão, para fazer o outro querer ouvir o que vem depois.
Aqui está seu protocolo da fala de baixa frequência. Pratique falar 20% mais devagar que seu ritmo natural. Cronometre. Grave sua voz. Compare. A diferença é dramática. Baixe o registro vocal. Fale do peito, não da garganta. Isso naturalmente grave o tom e adiciona autoridade. Elimine todas as muletas verbais. Grave conversa casual sua. Conte quantas vezes você diz. Tipo, né, sabe? Então pratique falar sem elas. Inicialmente vai parecer estranho. Continue. Use pausas estratégicas. Antes de responder, pergunta importante. Pause 3 segundos. No meio de frase longa, pause 2 segundos. Isso mantém a atenção e cria suspense. Respire profundamente antes de falar. Isso oxigena o cérebro e, naturalmente, desacelera seu ritmo. Pratique a regra do um pensamento, uma frase. Não tente comunicar 5 ideias em uma frase corrida. Uma ideia. Ponto final. Próxima. Ideia. Use verbos fortes e substantivos concretos. Eu discordo, em vez de eu meio que não concordo muito não. Assertividade, não hesitação. A sensação que surge é de comando absoluto sobre a atenção alheia. Você percebe que as pessoas param de fazer outras coisas quando você fala, param de mexer no celular, param de olhar para os lados, focam em você, porque seu ritmo hipnótico e tom grave ativam áreas primitivas do cérebro associadas à autoridade. Vozes graves são neurologicamente associadas à liderança. Fala lenta é associada à confiança. Você não compete com o ruído. Você cria seu próprio espaço sonoro. E as pessoas entram nele voluntariamente. Os estoicos falavam pouco, mas quando falavam, mudavam destinos. Sêneca escrevia que palavras desperdiçadas são poder desperdiçado. Marco Aurélio escolhia cada palavra como general, escolhe cada movimento no campo de batalha. Porque sabiam que na guerra da atenção, vence quem fala menos, mas diz mais. Suas palavras têm peso porque não competem. Com o ruído, a festa está no auge. Música alta, risadas soltas, energia boa, todo mundo relaxado. E é exatamente nesse momento que você se levanta. Olha o relógio, pega sua jaqueta, alguém pergunta, já vai? Você apenas sorri. Tenho que ir. Não explica, não se justifica, não faz despedida dramática, apenas sai. 10 minutos depois, 3 pessoas perguntam, cadê ele? E você se tornou presença pela ausência. A maioria não sabe quando ir embora. Eles chegam na festa e ficam até o final. Até a música acabar. Até as luzes acenderem. Até todo mundo estar cansado e entediado. Eles testemunham o declínio da energia. Veem a festa morrer e saem junto com os últimos, sem deixar marca nenhuma, porque ficaram tempo demais. Viraram parte da mobília. E quando a mobília sai, ninguém nota. Ou pior, ficam além do necessário em reuniões de trabalho. Aquela reunião que já acabou faz 15 minutos, mas ninguém tem coragem de sair primeiro. Então ficam todos ali, prolongando o tédio coletivo por medo de parecer rude. Você aprendeu que timing é tudo. Quando a energia ainda está alta, quando as pessoas ainda estão se divertindo, quando a conversa ainda está boa, você identifica o pico e sai logo depois. Não no meio da história mais engraçada, mas logo que ela termina. Você não faz cena, não reúne todos para abraços longos. Você simplesmente vai até o anfitrião, agradece brevemente e desaparece. Como fumaça, e deixa um vácuo. As pessoas sentem sua ausência mais do que sentiram sua presença. Porque você saiu quando elas ainda queriam mais de você. Aqui está seu protocolo da saída estratégica. Antes de ir a qualquer evento, defina mentalmente seu tempo máximo. 1 hora, 2 horas. Não importa quão boa está a festa. Você sai nesse tempo. Isso cria disciplina e evita que você fique por inércia social. Observe a energia do ambiente. Quando perceber o pico, comece a se preparar mentalmente para sair nos próximos 15 minutos. Não espere o declínio. Quando decidir sair, não anuncie com antecedência. Vou sair daqui a pouco. Isso cria despedidas longas e constrangedoras.
Apenas se levante e vá. Agradeça apenas o anfitrião ou a pessoa mais próxima. Foi ótimo, obrigado. 3 segundos. E sai. Não dê explicações sobre por que está saindo cedo. Tenho que acordar cedo ou estou cansado, comunicam fraqueza. Apenas tenho que ir, basta. Se insistirem para você ficar, sorria e repita. Não vai dar, mas foi ótimo. E continue andando em direção à saída. Nunca volte. Sair e retornar destrói completamente o efeito. A sensação que surge é de controle absoluto sobre sua própria narrativa social. Você percebe que não precisa estar em todos os lugares até o fim, que sua presença tem mais valor quando é escassa. E as pessoas começam a valorizar mais os momentos que você está presente, porque sabem que você pode sair a qualquer momento. A psicologia comportamental explica: a ausência estratégica aumenta o valor percebido. Quando você sempre fica até o fim, sua presença vira garantida. Mas quando você pode desaparecer a qualquer momento, cada minuto seu vira precioso. Os estoicos praticavam desapego estratégico. Sêneca escrevia sobre não se apegar a lugares ou situações além do necessário. Marco Aurélio saía de banquetes imperiais quando sua presença já havia cumprido o propósito, porque sabiam que quem controla suas entradas e saídas controla a percepção sobre si. Ele sabe que a presença é valiosa, mas a ausência é poderosa. Inscreva-se para aprender a arte de ser. Inesquecível. Você entra na sala, não anuncia, não performa, apenas existe. E algo muda no ar. As conversas não param. As pessoas não se viram dramaticamente, mas há uma mudança sutil, uma atenção periférica, como se um campo magnético invisível tivesse entrado junto com você. Você não pediu isso, não forçou isso. Simplesmente acontece, porque você deixou de ser personagem e se tornou presença. A maioria passa a vida inteira tentando provar valor. Eles entram em salas querendo ser notados, falam alto para chamar atenção, contam conquistas para impressionar, vestem status para compensar vazio interno. E quanto mais tentam ser interessantes, menos são. Porque interesse verdadeiro não vem de performance externa, vem de riqueza interna. E todos sentem quando alguém está performando versus quando alguém simplesmente é. O primeiro gera desconfiança, o segundo gera magnetismo natural. Eles perseguem a aprovação como mendigos. E mendigos não atraem, repelem. Você integrou tudo. A ausência de justificativa virou sua postura padrão. O olhar impenetrável virou sua expressão natural. A economia de informação virou seu estilo de comunicação. A imprevisibilidade calma virou sua essência. A escuta predatória virou sua forma de aprender. O controle de ritmo virou sua afirmação de valor. A autossuficiência emocional virou sua liberdade. A fala de baixa frequência virou sua voz. A saída estratégica virou sua assinatura. Você não faz essas coisas, você é essas coisas. E a diferença entre fazer e ser é abismal. Aqui está a verdade sobre magnetismo natural. Não é tática, é consequência. Consequência de vida interior, rica, protegida por silêncio estratégico. Todo dia você acorda 1 hora antes do mundo. Senta em silêncio. Escreve 3 páginas à mão. Pensamentos sem filtro. Ninguém vai ler. É para você processar internamente o que a maioria despeja nas redes sociais. Você lê, não para impressionar, para construir profundidade real, filosofia, história, psicologia. Você treina o corpo. Não. Para apostar. Para sentir controle sobre algo concreto. Você trabalha em projetos que importam. Coisas que vão existir quando você morrer. E protege tudo isso do barulho externo. Não compartilha cada pensamento. Não revela cada plano. Mantém mistério, porque realmente há algo valioso dentro que merece proteção. A sensação que surge é de órbita própria. Você percebe que não precisa mais orbitar ninguém. As pessoas orbitam você. Oportunidades aparecem sem você perseguir. Convites chegam sem você pedir. Respeito vem sem você exigir.
porque você se tornou centro gravitacional, não por arrogância, mas por densidade. Estrelas não correm atrás de planetas. Planetas, naturalmente, orbitam estrelas. A física social funciona igual. Quem tem massa interna atrai. Quem tem vazio interno persegue. Os estoicos viviam isso completamente. Marco Aurélio era imperador, mas seu poder real não vinha do cargo. Vinha da presença cultivada em anos de disciplina interna. Sêneca atraía multidões não por gritar, mas por ter algo genuíno para dizer. Epicteto, mesmo sendo ex-escravo, comandava salas inteiras com silêncio magnético, porque todos sabiam, dentro dele havia sabedoria real. E é nesse silêncio magnético que ele encontra seu verdadeiro poder de atração. Você acabou de receber 9 traços de magnetismo silencioso: ausência de justificativa, olhar impenetrável, economia de informação, imprevisibilidade calma, escuta predatória, controle de ritmo, autossuficiência emocional, fala de baixa, frequência, saída estratégica. E agora você não é mais quem começou a assistir isso, porque você sabe que poder verdadeiro não vem de gritar mais alto, vem de falar menos, mas dizer mais. Não vem de provar valor, vem de ser valioso. E a diferença entre fazer e ser é tudo. Aqui está seu desafio para as próximas 24 horas. Amanhã, quando alguém te questionar sobre alguma decisão sua, não se justifique. Diga apenas: essa foi minha escolha. E se cale. Aguente a pressão do silêncio. Conte, até 3 internamente. E observe o poder que surge quando você não precisa da aprovação de ninguém para existir. Esse é o primeiro passo. A primeira prova de que você está se tornando presença magnética. Se você está comprometido com essa jornada, se entendeu que silêncio não é fraqueza, mas estratégia, escreva nos comentários: eu sou presença. Fixe essa decisão. Torne-a pública. E se você quer continuar dominando essas armas psicológicas, se você quer aprender a arte de ser inesquecível sem precisar gritar, inscreva-se no canal. Porque isso é apenas o começo. O mundo grita desesperado por atenção, mas quem domina o silêncio domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo domina tudo.